O ex-deputado estadual Figueiredo Correia lança na próxima segunda-feira, dia 26, na Assembleia Legislativa Cearense, um livro de memórias do seu pai, Joaquim de Figueiredo Correia, um dos mais corretos políticos cearenses. Na segunda-feira, ele, se vivo fosse, completaria 100 anos. Repito, um dos mais corretos políticos cearenses, como corretos eram quase todos os políticos de um passado não muito distante, até antes da ditadura militar, iniciada em 1º de abril de 1964, quando os velhos partidos foram extintos e essa ditadura criou 2 novos aglomerados de políticos. Digo aglomerados porque juntou tudo em 2 sacos diferentes. Os do governo, que eram integrantes da Arena, Aliança Renovadora Nacional, e os da oposição, que ficaram no MDB. Inicialmente, o partido era chamado de MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Depois, passou a ser chamado Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E agora voltou a se chamar Movimento Democrático Brasileiro. Joaquim de Figueiredo Correia era filiado ao PSD. Não é este PSD de hoje, é o PSD de ontem, que com a União Democrática Nacional, UDN, representavam os 2 principais partidos do país, como é hoje lá nos Estados Unidos, que tem o republicano e os democratas, e vários outros partidos menores, de pouca significação. Pois bem, o PSD, Partido Social Democrata, e a UDN, União Democrata Nacional, eram as 2 agremiações mais importantes do Brasil até 31 de março de 1964. Figueiredo Correia foi ele o centro da União Democrática, da União pelo Ceará. União pelo Ceará foi uma aliança que se formou em 1962, aqui no estado do Ceará, para eleger Virgílio Távora governador. A UDN e o PSD, como os mais importantes partidos, Virgílio era udenista, como os mais importantes partidos do país, não se entendiam. Mas, em 1962, o Ceará entendeu de reunir suas principais forças políticas e essa reunião chamou-se União pelo Ceará. O governador, na época, era o José Parsifal Barroso. Parsifal Barroso foi candidato em 1958 e derrotou Virgílio Távora. Virgílio Távora foi derrotado por Parsifal Barroso em 1958. Uma campanha bem movimentada aqui no estado do Ceará. Pois bem, 4 anos depois, naquela época não tinha reeleição, 4 anos depois, Parsifal Barroso decide apoiar o seu adversário
da eleição anterior, no caso Virgílio Távora. E aí deu-se o nome de União pelo Ceará. E o Joaquim de Figueiredo Correia foi o pivô dessa União pelo Ceará. Por quê? Porque Virgílio, no momento em que a UDN estava discutindo a candidatura de Adail Barreto ao governo do Estado, em 1962, Virgílio foi à casa de Figueiredo Correia. Os partidos eram adversários, mas os políticos eram amigos. Não havia essa inimizade de hoje, essa discussão pessoal que não leva a nada. Naquela época, eles se respeitavam, discutiam ideias. Por isso é que Virgílio foi à casa de Figueiredo Correia, propôs uma aliança do PSD com a UDN em torno da candidatura de Adail Barreto. Adail Barreto, naquela época, era considerado comunista. E o Figueiredo Correia rejeitou a proposta de pronto, mas fez uma contraproposta, dizendo que o PSD apoiaria um candidato da UDN se esse candidato fosse ele, Virgílio Távora, e que Figueiredo Correia se comprometia em levar o governador Parsifal Barroso para esta coligação. Virgílio levou a proposta para as lideranças do PSD, da UDN. Isso machucou Adail Barreto, que não aceitou a aliança e manteve a sua candidatura. Naquela época, no Brasil, o cidadão podia ser candidato a mais de um cargo e em mais de um estado. Brizola foi eleito governador em mais de um estado, por exemplo. Então, Adail rompeu com aquelas lideranças da UDN, manteve sua candidatura a governador e também lançou-se candidato a deputado federal e foi eleito. Virgílio Távora foi eleito, mas não, essa União pelo Ceará não conseguiu eleger o senador da chapa. Só era, naquela eleição, só seria eleito um senador. E o senador foi indicado pelo Parsifal Barroso, pelo governador. E era um sobralense de nome Tancredo Harley de Alcântara. E as pessoas o chamavam de casco escuro. Naquela época não tinha essa legislação que não se pode mais chamar a pessoa de preto, de negro. Então, o Tancredo Harley de Alcântara disputou o Senado, conhecido como casco escuro. E o seu principal adversário, que foi eleito, foi o senador Carlos Gereissati, pai do ex-governador cearense Tasso Gereissati. Pois bem, o livro que será lançado na próxima segunda-feira, pela manhã, na Assembleia Legislativa Cearense, conta a história desse ilustre representante cearense do Congresso Nacional e vice-governador do Estado, Joaquim de Figueiredo Correia. Os políticos de hoje poderiam muito bem ler essa história de Figueiredo Correia para se envergonharem do que estão fazendo e exaltar um político que representou bem o Estado do Ceará. O presidente da CAGES pediu ao vereador Iraguaçu Filho para adiar o seu depoimento na CPI
instalada na Câmara Municipal de Fortaleza para apurar denúncias de irregularidades naquela companhia. Iraguaçu Filho é presidente da CPI e tomaria ontem o primeiro depoimento no curso dessa investigação, que era o do presidente da CAGES, o senhor Neuri Freitas. Ele alegou algumas razões que foram entendidas pelo presidente da CPI e marcou a nova data, que será no dia 4 de setembro, ao meio-dia. Não é apenas o vereador de qualquer município que é subserviente ao prefeito, nem o deputado estadual que é subserviente ao governador. O parlamentar federal, deputado ou senador, guardando as exceções de regra, também são subservientes ao presidente da República. Atentem bem para esta nota, aliás, são duas notas curtinhas, que tem hoje na coluna política do jornal O Estado de São Paulo. O que dizem? A primeira, o presidente Lula recebeu no Planalto as senadoras Soraya Tronic, do Podemos, e Elisiane Gama, do PSD, licenciada do cargo. As duas buscam apoio e foram ao presidente Lula. Buscam apoio para lançar uma mulher à presidência do Senado. Agora, de mãos dadas com Lula, Soraya foi eleita em 2018 na onda do bolsonarista. A segunda nota. Segundo relatos, diz o jornal, o presidente Lula demonstrou simpatia à participação das mulheres na disputa, mas disse que não interfere em eleição do Congresso. Prossegue a nota. Lula sabe que uma aproximação com as senadoras pode desgastar a relação dele com Davi Alcolumbre, do União, que é considerado favorito para a disputa da presidência do Senado. Veja bem, como é que senadores, não vou dizer nem senadoras, senadores, porque, sem dúvida, não são apenas elas que procuram o apoio do presidente da República numa eleição do Congresso Nacional, Senado ou Câmara. Outros já procuraram e ainda vão procurar. O destaque aqui é a falta de respeito com o parlamento. A eleição da mesa diretora do Senado e da Câmara, como de resto das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais, são assuntos interna corpore. Só os vereadores, os deputados estaduais, federais e senadores deveriam tratar dessa questão. Buscar fora do parlamento, principalmente no executivo, uma interferência no legislativo é se desrespeitar e desrespeitar a Casa Legislativa. É por isso que, em regra geral, o político brasileiro não merece a consideração dos eleitores, lamentavelmente. O que dizem os sites do Congresso Nacional, Amanda? Olá, Edson.
Jefferson, olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. Os primeiros destaques que a gente traz hoje são no Senado Federal. Aqui o destaque é a consulta a cadastros que passará a ser obrigatória nos casos de adoção e também o Senado pode votar, política de incentivo à produção de coco no país. Aqui sobre as consultas a cadastros que passará a ser obrigatória nos casos de adoção, a consulta obrigatória a cadastros de crianças e adolescentes deve passar a ser obrigatória para a autoridade judiciária nos casos de adoção. O projeto que trata dessa regra foi aprovado ontem, na quarta-feira, pelo Senado. Como não houve mudanças no texto, ele segue agora para a sanção presidencial. O projeto, que é da deputada federal Flávia Moraes, do PT, foi relatado no Senado pelo senador Carlos Viana, do Podemos, que fez apenas ajustes na redação. O texto torna obrigatória para a autoridade judiciária a consulta nos cadastros estaduais, distrital e nacionais de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas e das pessoas ou casais habilitados para a adoção. Também destaque no Senado são as novas regras para as cotas raciais em eleições, que deve ser promulgada aí nesta quinta-feira. Foi convocada para hoje, às 3h30, uma sessão solene do Congresso Nacional para a promulgação da Emenda Constitucional 133, que estabelece novas regras para os partidos políticos na aplicação de recursos destinados aos candidatos negros. A nova Emenda Constitucional teve origem na aprovação da PEC 9 de 2023. A sessão ocorrerá no plenário do Senado Federal. Destaques agora na Câmara dos Deputados é sobre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que firmam pacto pela transformação ecológica. Esse que foi destaque também nas páginas dos jornais de hoje, porque os três poderes assinaram na quarta-feira no Palácio do Planalto o Pacto pela Transformação Ecológica. É a primeira vez que os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, se unem em torno de uma agenda ambiental, com a previsão de medidas administrativas, legais e judiciais de enfrentamento aos desafios impostos pelas mudanças climáticas. O pacto está organizado em três eixos: o de ordenamento territorial e fundiário, de transição energética e também de desenvolvimento sustentável com justiça ambiental, climática e jurídica. Também destaque na Câmara dos Deputados, cidades e transportes. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou o projeto para melhorar a integração entre planos diretores e políticas públicas. Esse projeto obriga os planos diretores dos municípios a adotar a localização exata de hospitais, universidades, estádios esportivos, avenidas, redes de metrô e parques. Os planos diretores são instrumentos que orientam a ocupação do solo urbano. Esse texto aprovado altera o Estatuto das Cidades, que também proíbe expressamente que orçamentos dos municípios destinem recursos para projetos e atividades incompatíveis com o plano diretor. Destaque também na Câmara dos Deputados na área de Educação, Cultura e Esportes. A Comissão de Educação da Câmara torna obrigatório o juramento diário à bandeira do Brasil no ensino médio e fundamental. A proposta, ela ainda precisa ser julgada e analisada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e essa proposta, caso seja aprovada, pode alterar a Lei dos Símbolos Nacionais, que prevê ainda diariamente, antes do início da primeira aula, que os alunos prestem um juramento também à bandeira. E são esses aqui os destaques que a gente tem no Congresso Nacional de hoje. Muito bem. Eu tenho aqui uma nota que eu vou me reservar a falar um pouco mais sobre ela amanhã. Porque ela é tão inusitada que eu mesmo preciso acreditar que essa lei foi sancionada pelo governador Elmano de Freitas.
é um refis para o Poder Judiciário cearense. Me custa crer isso. Refis são leis sazonais que os governos federal, estadual e municipal editam em determinados momentos para que os devedores de impostos paguem suas contas com alguns descontos de juros, desconto até do valor principal, exclusão de multas e assim por diante. Pois bem, está no Diário Oficial para que os colegas, outros jornalistas, possam acompanhar e já também destacarem isso e as pessoas outras possam tomar conhecimento desse ineditismo. Uma lei sancionada ontem pelo governador Elmano de Freitas, que é um refis para o Poder Judiciário cearense. Amanhã falaremos mais sobre isso. Alguns servidores públicos do município de Fortaleza e do Estado, sobretudo da Assembleia Legislativa, estão se queixando por constrangimento que lhes são impostos por exigência de algumas pessoas, exigência de que eles participem de movimentos de candidatos a prefeito de Fortaleza. Alguns deputados estaduais, aliados do próprio governo do Estado, para não dizer que só deputados estaduais da oposição, já foram procurados por servidores, principalmente os com cargos comissionados, de estarem sendo pressionados a participarem de eventos políticos na área do município que não lhes interessam. Eles dizem de onde vêm as pressões, mas evitam aparecer e a gente entende perfeitamente isso, porque se eles aparecerem como denunciantes, sem dúvida vão perder as gratificações dos cargos comissionados que ocupam. Os cargos, pessoas no exercício de cargos comissionados podem sofrer penalidades mesmo neste período eleitoral. A lei não dá segurança para quem exerce cargo comissionado, só para os servidores comuns, que não têm esses cargos. Esses não podem ser molestados no curso da campanha eleitoral. Mas os comissionados podem perder as suas gratificações. E, muitas vezes, a gratificação é bem maior do que o salário propriamente dito. Quem está orientando as pressões aos servidores precisa ficar atento a tais abusos, pois a pressão aos servidores pode causar prejuízos aos candidatos. E o Ministério Público Eleitoral, diferentemente do Ministério Público Comum, está atento a isso. Aí alguém pode perguntar, mas o Ministério Público Eleitoral não são as mesmas pessoas do Ministério Público Comum estadual? Sim, é verdade, são. Agora, só que no exercício do Ministério Público Eleitoral, eles estão sob o comando de um procurador da República. Eles não estão sujeitos ao Procurador-Geral de Justiça. Eles têm que prestar contas a um procurador eleitoral.
daí a diferença. Ontem, anunciamos aqui o resultado de pregões eletrônicos que foram feitos pela Casa Civil do Governo do Estado para a volumosa compra de carnes, peixes e camarão para atender a cozinha da residência oficial do Governo do Estado do Ceará. A compra chega próxima das 5 toneladas de carnes de gado, de porco, linguiça e de carneiro. Tem também carne de caranguejo. Pelo cronograma de entrega, a compra é feita para um ano. De acordo com o cronograma de entrega que os telespectadores e as telespectadoras podem acompanhar no nosso vídeo, aproximadamente 450 quilos desses produtos, das carnes, dos peixes, dos camarões grande e médio, sem casca e sem cabeça, e da carne de caranguejo. Vocês podem ver logo a seguir, aí é o relato que antecede o cronograma de entrega. Logo na cabeça da matéria você viu aí o cronograma de entrega. É aproximadamente 450 quilos, o que dá uma média de 15 quilos por dia para a cozinha do Palácio da Abolição. Esse primeiro quadro que nós estamos mostrando aí é da entrega das carnes bovinas. Em setembro, serão entregues 10 quilos de bisteca bovina, 35 quilos de carne bovina alcatra, 10 quilos de carne bovina filé mignon, 20 quilos de carne bovina lombo paulista / lagarto, 35 quilos de carne do sol, 25 quilos carne moída light, 30 quilos lombo bovino com osso, 20 quilos colchão mole e 35 quilos de contrafilé. No segundo quadro, nós temos a entrega das carnes suínas. Está logo abaixo da página. Logo abaixo da página que nós estamos exibindo. Então, nessa entrega de suínos, nós temos costelinha suína, 20 quilos, bisteca suína, 15 quilos, linguiça calabresa, 5 quilos, picanha suína, 10 quilos. E temos o grupo de ovinos, carne de cordeiro tipo costela, 5 quilos, vitela de cordeiro tipo corte francês, carré, 5 quilos, carne de cordeiro tipo picanha, 5 quilos. E, finalmente, na terceira tabela de entrega de produtos, nós temos aqui o camarão e os peixes. Em setembro, a residência oficial vai receber 20 quilos de filé de camarão grande, 20 quilos de filé de peixe pargo, 20 quilos de lombo, filé de sirigado, 40 quilos filé de tilápia, 20 quilos lombo de bacalhau e 15 quilos filé de salmão. Isso só para o mês de setembro. Estamos alimentando muito bem a família do governador. E deve ser assim mesmo, para o governador ter disposição para trabalhar em favor do nosso povo. Amanda, qual é o noticiário da manhã de hoje
o noticiário que está sendo destacado nos sites dos jornais de maior circulação no país. Bom, agora o principal destaque nos jornais, nos sites dos principais jornais pelo país, trata-se da demografia, sobre o envelhecimento da população. No jornal O Globo diz que o Brasil está envelhecendo rapidamente e a população começará a encolher em 2042, de acordo com o censo. Aqui o Globo, ele destaca o Rio de Janeiro, que o número de habitantes já começa a diminuir daqui a 4 anos, em 2028. Já no Rio Grande do Sul e em Alagoas, a população vai começar a diminuir daqui a 3 anos, em 2027. Ainda sobre a demografia, o país de cinquentões. Aqui o jornal Globo mostra como o Brasil será até 2070. Hoje, a maior parte da população está com 26,2%, essa maior parte aí de 26,2% está na faixa etária de 40 até 59 anos. Também destaque na coluna de Bela Megali, ela fala sobre a nova pesquisa que testa Michele, Bolsonaro, Lula e Tarcísio para o Planalto. Sobre as eleições em São Paulo, desconfiança sobre Marçal e cálculo para 2026 fazem Bolsonaro apoiar Ricardo Nunes. Sobre o caso Marielle, o que Orlando Curicica contou em depoimento sobre a corrupção no Departamento de Homicídios da Polícia do Rio de Janeiro. De Rio a Manaus, sobre as eleições que abrem a crise entre os governadores e prefeitos das capitais. Sobre a questão da ficha limpa na área da inelegibilidade, o jornal o Globo pergunta quem pode ser beneficiado por o projeto que reduz a punição da lei da ficha limpa. Também destaque um forno. O Brasil tem 70 municípios onde não chove há mais de 100 dias. E na área da economia, para driblar a lei, o Google vai destinar 250 milhões de dólares a veículos de imprensa. Agora, sobre os destaques no site da Folha de São Paulo de hoje, também é sobre a demografia. De acordo com os dados do IBGE, a população brasileira deve começar a cair apenas em 2042, mas esses são 6 anos antes do que era esperado pelos especialistas. A previsão aponta que o número de habitantes do país tende a ficar abaixo do 200 milhões em 2070. Também destaque que o IBGE estima que a população de 210,9 milhões no Brasil, que é 3,9% maior do que o apontado no censo 2022. Também destaque a queda na população brasileira, que deve começar em 2027 por Alagoas e pelo Rio Grande do Sul. Também sobre esse mesmo tema, quase 4 em cada 10 brasileiros em 2070 serão idosos, o grupo que será a maior parcela do país. Sobre a fertilidade, ainda falando de demografia, Roraima virou o único estado do país com com mais de 2 filhos por mulher, de acordo com os dados do IBGE. E também sobre essa natalidade em queda, que o Brasil chegará a 2070 com 1,1 milhão de bebês a menos ao ano. Após o acordo, o governo Lula teme outras armadilhas do Congresso depois de pacto em torno das emendas impositivas. Agora falando sobre a política, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elevou o tom aos ministros e o presidente Lula exalta os poderes após acordo. Na área de economia, o dólar abre o dia em alta e volta a superar a marca de R$ 5,50. E também aqui em destaque é o ex-presidenciável cearense Ciro Gomes, que diz que tudo que Moraes fez é nulo e vai garantir impunidade. É o que diz Ciro Gomes sobre as mensagens do TSE. O ex-presidenciável questiona a isenção do juiz e critica a duração do inquérito no Supremo. Agora, com os destaques do Estadão, também é sobre essa questão do envelhecimento da população brasileira. O Estadão pergunta quando a população do Brasil
Brasil para de crescer. Quais são os estados que encolhem primeiro? As projeções apontam que a partir de 2041 o número de mortes será maior do que o número de nascimentos no país e o envelhecimento populacional vai acelerar. Também cientistas apontam 2 momentos marcantes no processo de envelhecimento. Sobre a área de política, Pablo Marçal enfrentará seu real desafio nas eleições após surfar nas redes e crescer nas pesquisas em São Paulo. Ainda falando de São Paulo, Nunes reforça laços com Bolsonaro em vídeos com Eduardo após crescimento de Marçal. Aqui, destaque também é sobre a situação da Venezuela, a eleição sob suspeita. A ditadura de Maduro apela ao uso da força e prisões arbitrárias para se manter no poder. Mais de 1.500 pessoas já foram presas, entre líderes opositores, ativistas de direitos humanos, advogados, jornalistas e pessoas aleatórias na rua, menos de um mês após as eleições. E por fim, aqui os destaques também é sobre a área da política. Articuladores do PRTB de Pablo Marçal trocam carros de luxo por cocaína para o PCC, é o que diz a polícia, acusados de serem inocentes, se dizem inocente, e Marçal diz não pedir certidão negativa de ninguém. São esses aqui os principais destaques pelos sites do país. Bom, com esse anúncio das manchetes dos sites dos jornais O Globo, Folha de São Paulo e Estadão, fica encerrado o nosso primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.